Alô, meninas! Sejam bem-vindos. Eu sou o Bruni e tá começando agora o Nu e Cru Mon Amour Pandemônio, um especial de 8 episódios em que nós, que continuamos presos nessa cápsula do tempo chamada 2020, mandamos um recado para a juventude alegre, cidade alegre, de 2050, sobre como é estar vivendo neste caos doido que é o Covid-19, este pleno pandemônio. E nós chegamos na metade do nosso especial. Hoje é o quarto episódio. Olha que bacana, você conseguiu chegar até aqui. Se você chegou até aqui vivo, e com as mãos para o céu, glorifique. Porque você é um de nós, assim como nós. Estamos aí, ó, vivendo, cantando, dançando, sorrindo. Até quando? Não sei, saberemos logo mais. Talvez agora, talvez em 2050. Bom, e o tema do quarto episódio é saúde. Obrigado, eu não espirrei. E falaremos sobre saúde. Saúde como um todo. E a nossa convidada de hoje é a Jéssica. Ela é pneumologista e você não perde por ver ou escutar. E eu tenho como provar. Não sai daí. Hoje o programa tá uma coisa gostosa, uma teteia louca. Roda a vinheta. Alô, menine. Alô, menine. Pega o dedinho e bota ele na boquine. Uma canção, canto pra tu. Aqui é nu e cru. Bom, gente, como eu disse, estamos no quarto episódio de Nu and Cru Mon Amour Pandemônio e eu estou com os gostosos nus e crus que vocês já conhecem, os pelados e descascados que vocês já conhecem, aqui junto comigo. E eu tenho uns recadinhos antes da gente começar a apresentar quem está com a gente hoje, inclusive a convidada. Se você está assistindo a gente no nosso canal no YouTube, que bom, que bacana, que gostoso que você está aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, por quê? Porque você recebe os conteúdos em primeiríssima mão. Você é o nosso cliente especial. Ao dar um inscrever, que não dói nada, você passa a ser membro deste clube gratuitamente. Você tem a sua carteirinha Nu and Cru Mon Amour YouTube. Olha só, o meu filho que tá em dia, viado. Tá tudo certo aqui com o meu inglês. Boleto pago, tudo correto. Então se inscreve aqui. Não vai doer. Se você estiver vivo, né? Porque se você, infelizmente, não estiver mais entre nós, porque tá difícil a coisa em 2020, tudo bem, eu vou entender. E se você estiver ouvindo a gente por streaming em inglês, Spotify, Deezer e afins, então arruma aí um lugar confortável para você, bota o seu foninho, se você estiver lavando uma louça, se você estiver no ônibus, bota a máscara, passa o álcool gel, não fica perto daquela senhora que você já sabe que tá com uma suspeita ali, e não fica perto daquele senhor que você sabe que logo começará a tossir, tá? Vai ouvir o seu podcast no busão, mas dá uma afastada de geral. Você se cuida, pelo amor de Cristo. Eu preciso que você chegue até o último episódio dessa temporada e eu preciso que você chegue até 2050 para contar essa história que a gente está contando aqui. Então, obrigado por você que está ouvindo a gente no Spotify, no Deezer e nas outras plataformas. E muito obrigado por você que também está assistindo o Nu and Cru Mon Amour Pandemônio no YouTube. Então, vamos apresentar essa gente gostosa que faz este programa acontecer. Tenho ele aqui, o rei das subcelebrities, que vocês já conhecem e que está arrasando, está arrastando uma legião de fãs pelo Brasilzão. Ele vai saber tudo sobre você, celebridade que saiu de reality show, celebridade que tá aí, ó, é anônima, sem que o povo saiba mais quem é você. Ele sabe sim sobre você, garota, garoto, menino e menina. Giba Santoro. Oi, amigo, tudo bem? Mais um episódio, metade da temporada, né? Para você ver, conseguimos, a gente chegou até aqui, que Deus abençoe que a gente chegue até lá. Bom, tenho ela também que vocês já estão ouvindo aí, dando o ar de sua graça, a risada mais teteiuda, mais gostosa dessa internetona brasileira. Ria para nós, ria, só ria, encante, faça acontecer. É automático, vocês viram? Vocês viram? Olha o português não é tão bom assim como o inglês. Tenho ela, gente, que qualquer coisa que eu fizer vai rir, então a minha piada pode ser um lixo, mas tendo íris muito obrigado com vocês, Raíssa Rayane e Iris. Oi, anjos. Olha que fofa quando ela fala com So a gente. cute. Bom, tenho ele também, redator, adotado e sem sobrenome, Igor Francis. E aí, amigos, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Resistindo. Uhum. E ela,
que é Bela Belotto, a inimiga do macho escroto. Oi, Bruni. Oi, pessoal. Querida, Oi. Vamos que vamos. tá linda, hein? Eu tô muito nome hoje que eu tô confundindo geral, tá, tá linda, Bela. Obrigada, são seus olhos. Não, são mesmo, os meus e os seus. Tá solteira, tá solteira, como é que tá? O programa é sério, todo mundo de óculos, né? Tô tomando chá. Olha. Bom, e temos ela, a nossa convidada ilustre, Jéssica, médica, pneumologista, que estudou tudo aquilo que os médicos estudam, fez as residências tudo, ralou pra caramba, pra estar fazendo o quê? Pra estar aqui se deparando com um bando de gente maluca, falando merda, cada um em sua casa. É isso mesmo, Jéssica, você estudou, chegou até aqui, tem o seu diploma pregadinho na frente, pra chegar onde hoje? Pra chegar aqui em Nude Crew, Manamu Pandemônio, querida. Basta trazer teu nome. Então, Jéssica, seja bem-vinda. Palmas para a Jéssica, por favor. Aí, obrigado. Jéssica, por favor, se apresente, porque ninguém melhor que você para dizer quem é você. Então, tá bom. Meu nome é Jéssica Carniel Beltrame, eu sou pneumologista. Eu me formei em Blumenau, na FURB, e acabei fazendo as residências, tudo, né? Eu fiz clínica médica, que eu coloco como medicina interna, né, no Hospital do Idoso, e depois eu fiz a minha pneumologia pela PUC no Cajuru. Hoje em dia eu moro em Jaraguá do Sul, que é onde os meus pais moram aí quase 30 anos. Aí. Então, estou, né, exercendo a pneumologia faz pouco tempo, né? Terminei em fevereiro de 2019, então é pouco tempo, mas estou trabalhando bastante. Eu acho que pneumologia, todo mundo tem uma ideia do que é, e a gente está vivendo um período que o que ataca o coronavírus, pneumólogo, o que ataca o coronavírus são os pulmões, né? O sistema, acho que cardiorrespiratório, né? Você com certeza pode falar melhor, mas eu queria entender um pouco mais o que é a medicina interna que você citou, que você também se especializou. Então, quando a gente se forma, né? A gente é considerado um clínico geral, mas hoje em dia, assim, né, 2020, está cada vez mais necessário você fazer uma residência de clínica. E a residência de clínica é um pré-requisito para subespecialidades clínicas, né? Então, para você fazer, por exemplo, nefrologia, que é do rim, reumatologia, nas doenças autoimunes, reumatológicas, você fazer cardiologia, você fazer pneumologia, você é obrigado a fazer 2 anos de clínica médica ou de medicina interna, mesmo você sendo um clínico geral, porque a medicina interna, o nome é um termo mais antigo, mas é você ficar, né, muito tempo dentro do hospital mesmo, tanto que antigamente o pessoal falava, né, dos residentes, era o próprio nome residente porque morava dentro do hospital, né? Sim. Então, você ficar mais dentro de enfermaria, né? UTI, dentro do ambiente hospitalar. Então, você já é um clínico, mas você vai né, fazer uma subespecialidade dentro mais do ambiente hospitalar, né? Então, Jéssica, me diz uma coisa, a gente que já está há mais de 100 dias em casa, né? Que a gente está morando em casa mesmo, a gente pode se considerar residente? Eu acho que dá para considerar, né? 100 dias é pouca coisa, né? Eu acho que já passa de 100 dias, né? Já, né? Então, parabéns, vocês são todos residentes. Arrasou! Ai, nossa, uau. Já posso receitar um remedinho, me automedicar, como eu costumo fazer? Claro. Paracetamol, Dorflex e Vicky. Vicky passa aqui e passa no pescoço e no peitinho. Não passa no pulmão que resfria. E uma garrafa de vinho que é para manter a sanidade mental, né? Então a gente trabalha ali Tem álcool, você pode usar, né? Limpa por dentro. Com os analgésicos e também com o álcool, né?
Bom, gente, a gente adora falar, então a gente precisa se segurar, porque hoje a gente tem uma pessoa que tem aí bastante conteúdo e a gente quer fazer muita coisa das perguntas para ela, assim como acho que quem tá ouvindo também. Então eu vou puxar o nosso fio, porque perder o fio é bem fácil, porque a gente é bem desfiosada. Eloquente. É muito desfiosada. Bom, Jéssica, eu queria entender um pouco, então, já desde o início. Também quero deixar todo mundo aqui à vontade para fazer todas as perguntas para a Jéssica, por favor. Mas eu queria começar entendendo um contexto geral para o pessoal de 2050 que não sabe o que é Covid-19 e o que ele faz no corpo, o que ele faz nos pulmões, o que ele faz no estômago, talvez, enfim. E por que ele se alastra tão rapidamente no corpo? E também aqueles que fazem um combo da pergunta, sabe? Que fazem um combo. E também, por que algumas pessoas se curam rapidamente e por que algumas pessoas morrem, tipo, amanhã? Tchau, sumiu. Essa visão de fora, né? Bom, então, assim, para as pessoas entenderem que, na verdade, o SARS-CoV-2, né, que é o Covid-19 aí, ele já é um vírus, é uma família de vírus que já existe, na verdade, né? A família coronavírus, ela já existe. É uma família, não é um ser, eles estão unidos, é uma família. A grande família, né? Tem vários tipos, né? Mas é uma família. E assim, na verdade, isso já existe há muito tempo, é um vírus comum de resfriado no inverno, é inclusive um vírus comum que acaba sendo transmitido bastante, assim, nessa época do ano, principalmente entre as crianças, embora as crianças elas sejam praticamente assintomáticas, não sei se vocês estão percebendo que criança não complica muito, né? Não sei se vocês tiveram noção, assim. Pronto, o atendimento pediátrico está vazio, tá assim, né? Então, na verdade, ele já existe, só que, né, como todo vírus, ele sofre mutações, né? E às vezes esses subtipos virais, acaba que a gente não tem imunidade contra, né? Ele já existe, mas é uma família muito ampla. Então, o Covid-19, especificamente, é um vírus novo, né? Dentro de uma família pré-existente, né? Então, esse é o problema, assim, que a gente ainda não tinha imunidade contra, né? E as pessoas têm feito muita comparação, assim, mas, bom, por que na época ali, 2009, né, a gente teve a epidemia de H1N1, não sei se vocês lembram, né? Sim. E a quantidade, realmente era uma coisa que, né, o pessoal ouvia falar que, né, teve uma mortalidade muito alta, mas não atingiu, assim, tantas pessoas ao mesmo tempo, e, de fato, a gente não viveu uma pandemia, talvez uma epidemia, mas não uma pandemia global, né? E aí a pergunta é, nossa, mas será que esse vírus realmente mais letal? Será que ele é realmente mais agressivo? Não se comprovou que ele é mais agressivo. Na verdade, o que a gente entendeu, por enquanto, né, é que ele replica e gosta bastante de se alojar no trato respiratório superior. Então, é por isso que a gente tem uma transmissão muito veloz, né? Então, essa transmissibilidade acelerada tem relação não com o potencial dele, no sentido de causar morte, mas de estar alojado dentro da via aérea superior, ali na nasofaringe. Como ele está ali, ele transmite muito fácil, entendeu? Era diferente do H1N1. O H1N1 gostava mais de brônquio, então o trato respiratório inferior. Então não é que ele era pior, é porque ele talvez fosse um pouco menos transmissível. Por isso que é tão importante usar máscara, né? Isso, exatamente. A gente não viu isso, né, da máscara em 2009. Não tinha, né? Então tem muito a ver com isso. Assim, claro, a questão de mortalidade é uma coisa que a gente ainda está passando por, né? Depois que isso tudo passar, a gente vai ver realmente, não, H1N1 foi pior, não foi, infectou mais gente, mas matou menos, não, matou mais, né? A gente não sabe ainda, né? Tem que esperar passar para a gente conseguir analisar isso retrospectivamente, né? Mas, a princípio, ele transmitir tão rápido, ele tomar essas proporções gigantescas, pela facilidade que ele tem de transmissão, pela localização que ele gosta de se replicar, né? Que é a nossa faringe ali.
Viral. Depois de todos esses termos, não tem como não apresentar com máscara, porque assim, depois de todo essa enciclopédia, essa Barça sobre Covid, eu me sinto mal e assim, tenho medo de estar aglomerando digitalmente com vocês. Só de eu vir, já pensei, pronto, já tô com esse negócio. Tô com pânico, né? Nossa, sim. Zé, se a gente começa a pensar nisso, né, a gente fala, caramba, né, acho que a gente começou a usar a máscara talvez um pouco tarde. A máscara não é 100%, mas parece que ela inibe 65% da transmissão. Então, Sim. Já que a gente já sabe agora que assim como as nossas famílias, a família do coronavírus também é terrível, eu queria saber Jéssica, eu queria saber de você, se vocês aí, como médicos na frente e tal, nos hospitais, como que é essa comunicação desse conhecimento todo que é muito atualizado a todo momento, como você mesmo falou, nós estamos passando, então muita coisa ainda vai sendo descoberta no processo. Como que se dá essa comunicação com vocês, essa atualização? Com que frequência? Se é que existe, né, um processo? Você sabe me falar um pouquinho sobre isso para leigos? Bem para leigos, assim, sabe? É uma coisa bem ampla, na verdade, assim, né, partindo do princípio que a gente tem que, né, ter uma fonte de informação segura, a gente não vai se basear nesses vídeos de WhatsApp. Às vezes até tem pessoas, tem, por exemplo, especialistas renomados que falam, mas na medicina existe uma coisa que a gente fala que, né, opinião de especialista é nível de evidência zero, tá? Real, né? Então, assim, mesmo que seja uma pessoa bem conceituada falando, isso não vai ser o que a gente vai tomar por base para definir protocolo. Vai ser sempre estudo, vai ser sempre artigo científico, vai ser sempre publicação. Então, né, hoje em dia com o WhatsApp, a gente acaba que a gente tem os grupos específicos aqui em Jaraguá, né? A gente tem o teleconsulta, né? Então as pessoas têm o 0800 para ligar, para dúvidas, né? Para relatar os sintomas respiratórios, para ver para onde que vai, se o paciente fica em casa, não, se ele tem que se dirigir a um centro de atenção terciário, se ele tem que realmente ir para o hospital porque ele já tem sintomas mais graves, né? Então, tem vários locais de atendimento a depender da gravidade dos sintomas. Mas a questão dos protocolos em si é uma coisa que, assim, de uma semana para outra, agora talvez não tanto eu vi, mas no começo, de uma semana para outra, mudava muito, assim, no Ministério da Saúde, era o lançamento de protocolo o tempo inteiro, assim, sabe? As coisas mudam muito rápido. E aí tem coisas que no Brasil é preconizado que lá no exterior não se comprovou. Daí fica aquela angústia até dentro da própria, né, comunidade médica do tipo, tá, o Ministério da Saúde está falando uma coisa, mas aí a gente tem um consenso internacional de pneumologistas falando outra. Então, tem consenso da Sociedade Brasileira de Infectologia, consenso da Sociedade Brasileira de Pneumologia, consenso da Academia Médica Brasileira, consenso dos médicos de medicina intensiva, que são os médicos de UTI, né? Falando ao mesmo tempo e de vez em quando elas interagem entre si, né? A gente tem que tentar achar um meio termo, né? Então, assim, até agora, no meio de uma pandemia, definitivamente a gente tem que ter bom senso, porque tem informação para tudo quanto é lado, tem artigo de tudo quanto é lado, daí daqui a pouco... Aí começa, né? Mesmo em revistas assim, renomada, a gente acaba tendo muita crítica de, o desenho do estudo não foi bom, foi feito por um laboratório que depois, né, o pessoal acabou jogando ali na mídia que teve alguma relação com, né, que foi comprado. Nossa. Tem muita coisa assim. Mas deixa eu fazer uma pergunta assim, bem básica mesmo, até mesmo para quem está ouvindo em 2050, se não foi atrás para saber quais são os principais sintomas de Covid. Eu sei que agora eu vou deixar todo mundo preocupado, porque com certeza um dos sintomas do Covid você vai viver em algum momento. Ai, meu Deus. É legal falar sobre isso, porque as pessoas só lembram de sintoma respiratório, né? E a gente tem sintoma sistêmico, porque, na verdade, é um processo inflamatório sistêmico mesmo, né? Então, os mais comuns, né, são de via aérea superior, né? Sintoma respiratório, tosse, dor de garganta, né? Coriza não é tão comum, é mais comum na gripe convencional, na H1N1 era mais comum a coriza. No Covid, especificamente, um dos sintomas mais comuns é dor de garganta. Dor de cabeça, alguns pacientes têm tontura,
Tem pacientes que têm sintomas gastrointestinais, que nem uma gastroenterite viral, por exemplo, as viroses que vocês conhecem do verão. Tem vários pacientes que a gente percebe que tem sintoma gastrointestinal, e às vezes começa com o sintoma gastrointestinal para depois evoluir com o sintoma respiratório. Então, no primeiro momento, você fala, será que é um adenovírus, algum outro vírus aí que faz, né, as gastroenterites, e daí depois começa a ter sintoma respiratório junto, daí você começa, opa, peraí, acho que então pode ser Covid, né? A pessoa acha que é uma diarreia normal, e quando viu, já é medida. Exatamente. Tem pacientes também, né, os oftalmos estão vendo muito isso, que acabam apresentando conjuntivite viral. O Covid também gosta de fazer conjuntivite viral. Então, gastroenterite, conjuntivite, sintomas respiratórios, né, de via aérea alta, aí são bem comuns. E tem pessoas que não vão ter absolutamente nada, tem pessoas que só se apresentam com dor de cabeça. E é bem interessante porque tem minha cabeça de dor de cabeça, tipo, a pior da vida. Nossa, eu nunca senti isso. Tem muito paciente que fala, é uma dor de cabeça que eu nunca tive. Eles costumam relatar bastante isso. Não é todo mundo que vai ter, mas quando tem, é uma dor de cabeça, assim, é bem importante, normalmente diferente do que a pessoa já sentiu antes, assim. Nossa, gente, eu pirei agora. Uma dor de cabeça que eu nunca tive é tipo a dor de cabeça que eu nunca tive, então não tem, né? Então, se eu nunca tive essa, então eu posso estar com o negócio. Ô, Bruni. Mas, caramba, é muito fácil porque as pessoas, principalmente nós, aqui no Brasil, no mês de julho, então, estamos entrando no inverno, né? Então, assim, a gripezinha de verdade, esta sim podemos chamar de gripezinha, ela é muito comum, né, durante o inverno. Então é muito mais fácil agora, porque no Brasil o coronavírus começou no verão, né, tipo o super carnaval, então assim, tá tudo ok. Mas agora no inverno, as pessoas podem correr mais risco, talvez, eu imagino, porque elas podem pensar que é só uma gripe, só a gripe mesmo, nesse caso não a gripezinha, e elas não procuram, esperam passar, ou tomam um paracetamol, um diclofenaco de passato da Sandra do Brom, e aí elas acham que vai se curar, vai estar tudo bem. Então, caramba, eu tô assustada aí com tanto de sintomas semelhantes aos sintomas da gripe e até de uma diarreia mesmo, de um queijo que você comeu. Às vezes são sintomas extremamente inespecíficos. Tem gente que tem nada, assim. Tem paciente que fala, nossa, só tive uma tossezinha bem churuca. Aí foi lá, fez o rastreio, enfim, daqui a pouco a gente fala aí dos testes e era Covid, entendeu? Então, não é a intensidade dos sintomas que dita, eu sempre falo isso, é bem importante, não é a intensidade do sintoma que dita transmissibilidade, né? Isso é um ponto. Isso é muito importante. Isso é extremamente polêmico. O que acontece? Em alguns centros que, às vezes, o pessoal está contratando, sim, às vezes médicos não pneumologistas ou que não são muito da área, acabam que ficam, né, dão uma bagunçada nessa triagem. Você tem sintoma leve, então não vamos testar. Tem sintoma, tem que testar, né? Exatamente. Aqui em Jaraguá, especificamente, esse protocolo já mudou várias vezes. Mas por quê? Porque vocês lembram que no começo não tinha teste, né? Comprando testes, conforme a gente foi vendo que alguns testes tinham uma sensibilidade diagnóstica alta, e né, o Brasil começou a comprar um número de testes maior, aí a gente foi, né, testando e ampliando o fluxograma de rastreio, né, de triagem. Então, aqui agora, 2 sintomas respiratórios já, né, no fluxograma, teste para Covid. Antes, tinha que ter febre? Ou não? Lembra que tinha que ter febre? Tem que ter febre alta, porque isso é um sintoma comum. Não, a gente está vendo que tem muita gente que não tem febre. Sim. Jéssica, antes de a gente entrar no tema dos testes, porque eu acho que falar sobre teste é bem importante, eu tenho uma dúvida, porque, falando justamente sobre sintomas, porque eu tenho visto bastante notícias assim, a pessoa teve trombose, teve AVC, teve, sei lá, o dedo cheio de, não é, como é o nome daquela urticária, não sei. E, assim, trombose, AVC, coisas assim, crises renais, geral, em decorrência do Covid. Sim. Né? Tipo, problemas que vão para um problema vascular por causa, tipo assim, aí começa a aparecer as notícias e aí aparece lá, porque o vírus está em mutação, assim, a família é mutante, assim, é um monte de informação, então é possível, porque eu recebo um monte de
A gente vê tanta notícia, né? Por mais que você tenha explicado que muda toda semana, mas... A principal diferença, né, o pessoal começou a perceber isso ali, pelo menos aqui no Brasil, ali pelo segundo mês, mais ou menos. Eu lembro que a gente falava mais ou menos em abril. O vírus, ele predispõe fenômenos trombóticos. Então, ele faz um processo inflamatório dentro do pulmão, né, no intestino pulmonar. O infiltrado de vidro fosco, que vocês ouvem falar, dos vidro fosco, que já está rolando meme e tal, esse é o inflamatório em si. Mas toda essa resposta inflamatória exacerbada, ela também predispõe a fenômenos trombóticos. Então, trombos na pequena vasculatura. Então não basta a caganeira, ele também vai dar trombose. Não basta a caganeira, também vai rolar uma trombose. Então, tem toda essa questão que é um pouquinho mais complexa. Os pacientes... Porque, assim, na verdade, são vários estágios, né, da evolução viral. Tem a fase de replicação, tem a fase inflamatória. Começaram a se desenvolver alguns gráficos, tentando separar, né, a evolução da doença em estadios ou estágios, para a gente tentar identificar mais ou menos em que estadio que o paciente se encontra. Nem todo mundo vai evoluir para a fase 3, inflamatória, fase 2, né, fase 2, 2A, 2B, porque alguns pacientes conseguem conter a replicação viral, acaba que o próprio organismo e o sistema imunológico inibe essa evolução, e às vezes o paciente não faz né, o componente pulmonar inferior, né, do trato respiratório inferior, para ali na via aérea superior, faz alguns sintomas, às vezes, intestinal, enfim, sistêmico, no sentido de dor muscular, né, toda aquela que a gente chama de mialgia, né, dos quadros virais em si, e para ali. Algumas pessoas acabam evoluindo com o quadro pulmonar, e alguns pacientes acabam evoluindo com insuficiência renal também, que é uma das complicações aí dos pacientes graves, né. Então, é verdade. Renal, trombose, isso é real. Jesus, tem a ver... que família é essa? Que família é essa? O que é essa família? Hoje minha família tinha um problema. Agora vem família de coronavírus. E eu descobri hoje aqui que é família. Eu achava que era um sujeito que tinha 19 anos. É coisa de gente, de aglomeração de família. Eu acho importante a gente voltar para o assunto dos testes, porque tem vários testes disponíveis. Eu, pelo menos, sei que tem 3. Uns testes rápidos, que esse eu sei que, enfim, não funciona, né? Parece que ele tem uma capacidade muito reduzida de detectação de anticorpos. E tem o teste do cotonete, que eles enfiam o cotonete no seu cérebro. Imagina passar por isso, gente. E tem o teste de sangue mesmo, né? Então, assim, qual é o mais confiável? Quais são os tipos de testes disponíveis? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá, então. O que a gente considera, né, que a gente chama de diagnóstico de teste padrão ouro na medicina é assim, né, o melhor teste é o teste com maior sensibilidade diagnóstica. Então, o teste padrão ouro, que a gente chama, é o do que vocês conhecem pelo cotonete. Sim. O RT-PCR, né? Ele vai fazer uma análise ali da parte genética do vírus, tá? Então, na verdade, ele não identifica anticorpo, ele definitivamente identifica, né, da informação genética do vírus ali. Então, esse é um teste para ser feito em fase aguda, né? Então, fase aguda, qual que é? Você falou o número mágico é 5, né? O Ministério da Saúde e os próprios laboratórios que começaram a produzir recomendam que ele seja feito entre o 3º e o 10º dia de sintoma. Idealmente, mais próximo de 5 e 7. Em Jaraguá do Sul, está sendo feito entre o 3º e o 5º. Não é que não pode fazer até mais, mas eles, né, aquela história de tentar reduzir a janela, porque não dá para cobrir todo mundo, né? Fala que é para todo mundo, mas também não é bem assim. Todo mundo. Então, a janela correta seria entre o 3º e o 10º, idealmente entre 3 e 7 aí, tá? Nessa janela, né, de fase, daí você vai fazer esse teste. A sensibilidade diagnóstica dele gira em torno de 94% a 96%. Ou seja, né, é um teste com uma sensibilidade diagnóstica super alta. Aí tem os testes sorológicos, que são, né, de coleta de sangue. Esses testes foram desenvolvidos para serem feitos a partir do 8º dia de sintoma, tá? Que isso, garota?
Tem gente morrendo com 2 dias. Volta aqui daqui 8 dias, que daí a gente vai ver se tá ou não tá. Aí eu posso ir, talvez, na sua lápide, levar lá o papel. Ou a senhora, se conseguir, chega aqui. O que é isso, 8 dias, meu Deus? Complicado, é complicado. Mas a princípio é isso. E assim, eu sempre falo que, não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem o IgM, que é anticorpo de fase aguda, e anticorpo de fase crônica ou de fase de convalescência, que é a fase de resposta imunológica mesmo, é o IgG, né? Só que o IgM, o pico do IgM é em torno de 39 dias. Nossa. A chance de você não pegar, mesmo você tendo 8 dias para mais de sintoma, é muito grande. Porque o pico dele é no 39º. Você pode ter ali o IgM positivo na circulação até quase aí 2 meses depois. Oi, quem fala? Né? Eu gostaria de falar com Neuza. Então, moça, é 39 dias que a Neuza já não tá mais aqui. Já não está mais entre nós. Foi dessa para outra, já faz 39 dias. Se eu viesse um pouquinho antes falar, talvez a Neuza estivesse aqui para receber o senhor. Mas hoje ela já não foi. Mas uma coisa bem importante agora que você falou, né? Até brincou dessa parte de muito tempo. Tem muita gente interpretando que, então se eu tenho IgM eu não posso sair de casa, porque é fase aguda. Não é assim, gente. Anticorpo não dita transmissibilidade, tá? O que fala para mim o que fala para mim que a pessoa está transmitindo? Tempo de sintoma, como qualquer outro vírus. Né, período de incubação, período de transmissão, varia em torno de 7 a 14 dias. É isso. Então, 14 dias a partir do início dos sintomas, em tese, a pessoa não está transmitindo. Tem alguns estudos que falam que as pessoas podem transmitir até um pouquinho mais. Às vezes, alguns pacientes, a gente acaba prolongando o atestado para 21 dias, quando o paciente mantém tosse por mais tempo, por exemplo. Às vezes acaba que existe essa possibilidade de você acabar fazendo o atestado um pouquinho mais prolongado. Isso aconteceu com, acho que 2 pacientes que eu acabei fazendo isso. Mas, de uma forma geral, o protocolo do Ministério da Saúde é isso aí. No começo estava afastando 7 dias, né? Porque a gente estava, meu Deus, como é que vai tirar todo mundo do mercado? 14 dias, quem sabe que é isso aí, para vírus é mais ou menos isso aí. Então, assim, você ter IgM positivo não significa absolutamente nada. Significa que você ainda não soroconverteu, mas do ponto de vista clínico você não tem relevância nenhuma, tá? Então, você está meio desesperado, querendo, ai meu Deus, que eu ainda tenho IgM, ai meu Deus, eu não converti para IgG, ai meu Deus, eu tive e não soroconverti nada. A gente também viu, tem vários estudos falando que você ter anticorpos circulantes não quer dizer que você está imune. Assim como pessoas que não tiveram nenhum anticorpo também não necessariamente foram mais susceptíveis. Porque existem vários anticorpos que não são dosáveis com os métodos diagnósticos atuais. Existe muita reação cruzada de vírus, existe até, pouco, mas existe falso positivo, até existe, é pouca coisa, mas existe. Porque tem reação cruzada com outros vírus, então acaba que faz leitura para corona, qualquer outro vírus aí que pegou. Entendeu? A questão da dengue, né? Que tem uns que testam positivo, mas é que é dengue. É cruzada aí. Deixa eu aproveitar que você está entrando falando sobre os seus pacientes. Eu queria aproveitar que você está aqui, e você é uma médica pneumologista que está atuando na linha de frente, né, ao combate do corona. Então, eu queria perguntar para você como está sendo o dia a dia nos hospitais, o atendimento. Realmente é preocupante? O que você tem para compartilhar conosco? Então, como eu falei, né, assim, se a gente, né, eu converso com vários médicos. Eu tenho, né, vários colegas que moram em São Paulo, tenho os meus ex-chefes e meus colegas que moram em Curitiba, e eu aqui em Santa Catarina, a gente vai se comunicando e a gente vê que a gente está vivendo fases diferentes, né? É a mesma coisa, mas fases um pouquinho diferentes, né? São Paulo a coisa ficou muito ruim 1 mês e meio, 2 meses atrás, parece que agora os índices já estão caindo, e a gente está vivendo, de fato, o pico agora, né? Então, assim, aqui eu posso dizer que é preocupante, porque, como eu falei, fora do hospital, estava tendo muito diagnóstico, mas a nível ambulatorial, né, paciente indo lá no sistema de saúde público, posto de saúde, né, nas UPAs aí, fazendo diagnóstico, mas sem necessidade de internamento. Nas últimas 2 semanas, a coisa ficou catastrófica e o hospital está lotado. Nossa. Eu acho importante só... Eu vou falar bastante
só que Curitiba começou um pouquinho antes, acho que umas 2 semanas antes começou a lotar, assim, 90% de leito de UTI, aqui quase 90% de leito de UTI ocupado, 86% de leito de enfermaria ocupado, tendo que receber paciente de fora, Joinville tá mandando paciente para cá, eu sei que Jéssica, não tem vaga. deixa eu abrir um parênteses só, e aí você retoma. É importante a gente lembrar que hoje, dia 16 de julho de 2020, o Brasil superou a marca de 2 milhões de infectados por coronavírus. Nossa. Então, a gente fala, a gente brinca, mas a nossa intenção também é trazer informação, utilizar essa plataforma e poder trazer gente que está lá na frente de verdade, entendeu? A gente não está repassando uma notícia que o teu tio do Zap passou para você. A gente tem o testemunho de uma profissional da saúde que está aí todos os dias trabalhando para ajudar essas pessoas que estão sendo negligenciadas pelo Estado. Sim. Como eu falei, eu acho que foi para a Isa que ela me perguntou, acaba que, assim, né, não existe, pneumologista na verdade, um profissional, uma especialidade que meio escassa, assim, tá? No Brasil não tem muito, não. Até por vaga de residência, vaga de residência, em Santa Catarina tem uma por ano. Então, dentro da minha cidade também tem pouco, em Curitiba também não tem tanto pneumologista assim. Então, a gente trabalha em vários lugares, eu consigo ter uma noção grande do que está acontecendo, porque não é só dentro do hospital, né? Eu trabalho dentro do consultório, eu trabalho no SUS, na pneumologia geral do SUS, eu faço o programa da tuberculose, sou responsável pelo programa da tuberculose da cidade, eu faço sobreaviso do Hospital São José, faço sobreaviso do Hospital Jaraguá, especificamente no São José, meu sobreaviso é de pneumologia, no Jaraguá é de clínica, mas eu acabo que interno Covid lá também. Então, eu tenho total noção do quanto que interna todo dia, porque, né, eu divido sobreaviso com outra pessoa, mas é a gente que aceita o paciente, a gente que recebe a ligação no pronto-socorro, a gente que demandam, assim, orientações de conduta, de prescrição, de tudo, assim, né? Então, eu sei Jéssica, você atende, só para a gente entender, você atua na rede pública atualmente, você está na linha de frente na rede pública também, certo? Também, na verdade, eu trabalho como pneumologista nos ambulatórios do SUS, né? Dos ambulatórios do SUS, e faço a tuberculose do SUS também dentro da cidade. Daí eu dentro do consultório tendo planos e particulares, né? E daí no é de tudo, é SUS, é particular, é plano, tudo. E como está a saúde pública nesse momento? Porque, assim, eu acho que assim como o Covid-19 veio para chacoalhar algumas pessoas, para que elas acordem, para que elas entendam, para que elas melhorem, para que elas evoluam, o Covid-19 também veio para que a gente abra o olho, como se a gente colocasse, de fato, uma lupa em cima do sistema de saúde público do Brasil, para que a gente enxergasse que em algumas cidades, em alguns estados, eles não estavam preparados para isso por pura negligência, talvez, dos gestores públicos, né? Dos administradores. Total. Que negligenciam a saúde pública. Então, o Covid também veio para que a gente tivesse acesso a algumas cidades, a alguns municípios, e visse como é escassa a saúde pública nesses locais. E você, estando em contato tanto com clínicas particulares quanto com o SUS, você vê essa diferença de que as pessoas do SUS são menos atendidas do que talvez uma pessoa que chega com grana, paga e faz um teste, e a dona Neuza que volta para casa porque eu não tenho teste para você. Isso é uma realidade? Dentro da minha cidade, não, tá? Acho que aqui eu não vejo muito isso, porque entende-se que num momento de pandemia, todas as pessoas têm que entrar numa estatística geral, né? No começo, se perdeu um pouco desse controle, porque quando começou a vir teste, só tinha no particular. Então, algumas pessoas acabaram fazendo diagnóstico e não entraram para a estatística geral, porque não tinha teste no SUS. Agora, independente de você ter um plano de saúde ou de você fazer o teste particular, existe um órgão por trás disso, regulamentando de que todos os pacientes sejam notificados, né? No Brasil tem muito essa questão das doenças infecto-contagiosas, da notificação, e agora já tem isso para o Covid. Então, independente de... Eu trabalho, por exemplo, no ambulatório de clínica geral da VEG Motores, né? Da empresa de engenharia de motores e tudo mais.
Então, ali eu vejo também muito paciente, né? Assim, a gente faz rastreio de paciente com sintoma respiratório, enfim, e a gente, todos os pacientes que tinham sintomas respiratórios, todos tinham que ir no começo para o Sistema Único de Saúde para fazer triagem, como qualquer outra pessoa, entrar na estatística pública. Como agora está tudo sendo notificado, acaba que algumas pessoas fazem pelo plano de saúde, mas está tendo notificação também. Mas posso dizer que no começo se perdeu muita estatística, muito número se perdeu aí. Tá? Sim, eu imagino. É muito maior do que a gente sabe registrado, sabe? Isso, essa era a minha dúvida, porque eu também vejo muita notícia de que a gente não tem muito registro, né? Porque é só vocês que estão na linha de frente que entendem, e isso que dá mais medo. Mas uma coisa que eu queria te perguntar também é sobre os respiradores. Porque tem esse negócio do hospital particular tem X respiradores, o SUS tem X respiradores, e tem aquela coisa que os médicos estão escolhendo, entre aspas, quem vai internar, quem vai usar o respirador, como diz assim, se a pessoa tem chance de sobreviver, então vou ceder o respirador para ela. Isso existe isso eu mesmo? Acho que, pelo que eu entendi, em alguns locais, principalmente interior de São Paulo, acho que o pessoal viveu alguma coisa parecida com a Itália, no sentido de temos que escolher, né? Nossa. Porque penso que, assim, né, existem alguns pacientes que são extremamente idosos, né, são pacientes com, né, critérios de paliatividade, né, no sentido de você saber que não é, às vezes, potencialmente curável, e você tentar, né, priorizar os pacientes com uma maior sobrevida, uma chance de recuperação maior, né. Aqui a gente ainda não passou por isso, no sentido de ter que escolher, mas ainda bem. Que em alguns locais do Brasil, eu ouvi falar, inclusive, no Amazonas, que teve alguns lugares que a coisa foi um pouco mais complicada, né? Então, eu imagino que teve lugar que teve que escolher sim, porque não é só o respirador em si, né? O cuidado de medicina intensiva requer algumas outras coisinhas que demanda mais tecnologia, mais medicação, monitores, né? Monitorização do paciente e tudo mais. São os cuidados invasivos que a gente fala e, né, definitivamente a gente viu que a gente não tem o suficiente, né? Sim. Bom, eu acho que deu para a gente entender no panorama aí um pouco da questão do Covid em si, um pouco da questão dos testes, um pouco da questão da saúde pública no Brasil atualmente, que graças a Deus está melhorando, a gente tem mais testes para as pessoas, isso não era uma realidade no início, era assim, não tem o teste para você, ou você tá só com uma virose e volta para casa e morre lá. Então, agora, a gente tem... Acho que esse cenário está mudando, segundo o que você está dizendo para a gente, e isso é ótimo, porque eu acho que assim a gente consegue chegar em uma melhora. Eu acho que as pessoas que também não têm condições, que dependem do Estado e dependem da saúde pública, também são atendidas. Eu queria entender, então, Jéssica, não sei se mais alguém tem uma pergunta, porque eu acho que essa seria uma pergunta que vai mais para o final, que é a esperança, né? Que seria a esperança de cura, porque hoje a gente não tem uma cura efetiva para esse pandemônio. A gente tem aí gente dizendo que a cura está no alho, outras pessoas dizendo que está no enxofre, outras pessoas dizendo que está na meditação, e outras pessoas simplesmente desesperançosas. A gente hoje está com máscara, álcool gel, não aglomeração, mas a solução, segundo os especialistas e o que a corrida de vários países e cientistas e pesquisadores estão fazendo essa corrida da vacina, né? É a solução numa vacina que seja efetiva contra o vírus. Assim, sendo franca, eu sei, porque eu já fui ler antes de vir falar com você. Eu sei que para se ter uma vacina e homologar e registrar e tudo mais, não é tão simples assim e não é tão rápido assim. Na sua opinião, como é que está o lance da vacina? Ela vem daqui a pouco? Ela nunca vem? Ela ainda não chegou lá? Conta um pouco pra gente aí. E se a vacina é a solução. Senão eu já vou pra rua agora, jogo com geral. Já vou pra mais ter esperança. Pelo menos eu vou me jogar em algum lugar e vou encontrar Deus logo. Não, brincadeira, gente. Calma. Esse negócio da vacina, eu acho que é super importante. Bem como você falou, talvez no momento final, quando a gente começa a falar de esperança, isso começa a dar um pouquinho de ânimo, né? Então, assim,
no começo o pessoal estava falando, né, que uma vacina demora em média 10 anos para ser desenvolvida, a média realmente é essa, do histórico que a gente tem, mas sim, já está sendo testada a vacina, tá? É um estudo da Universidade de Oxford, que passou da fase 3 já, de teste, e agora está sendo feito em voluntários. Ela está acontecendo em parceria com a Unifesp, em São Paulo. Já tem alguns voluntários aí, e são, a princípio, no começo agora, 5 mil brasileiros, acho que 2.500 paulistas, 1.500 de Salvador, se eu não me engano, e 1.500 do Rio de Janeiro. Tá? Inclusive, eu tenho amigos que já entraram no protocolo, residentes até, da universidade, da Unifesp, que já entraram no protocolo. Então, sim, está sendo testada, tem um protocolo bem bonitinho, bem certinho, em parceria com a Universidade de Oxford. Começou isso, e, a princípio, o que a gente está comentando e o que eles mesmo lá de dentro da universidade estão falando é que provavelmente a gente vai ampliar a vacina para o pessoal, né, enfim, em larga escala, em outubro. Uau! Glória! Nossa, super agora. Obrigado. Que venha, porque daí tem Halloween, né? Pelo menos a primeira festa vai ser o Halloween. De corona. Ei, Jéssica. Já tem alguma coisa. Assim, já que o Bruno puxou a questão do alho e tal, você responde rápido pra mim. Suco de couve ou cogumelo do sol? Os dois contra o coronavírus. Quem ganha? Brinks, não. Eu queria perguntar mesmo se você ouviu muito desses absurdos dos pacientes, das pessoas, enfim, nos hospitais que você atendeu, ou que seus colegas atenderam. Assim, você ouviu esse absurdo na sua face? Você teve estômago para ouvir coisas assim? Assim que tu diz dos tratamentos alternativos? Exato. Sim, nossa, muito. Ai, gente, ela é tão chique. Ela chama de tratamentos alternativos. Ela é muito vasto. 1000 termos por segundo, um vocabulário vasto. Aí a gente fala assim, alguém já escancarou na tua cara de que o enxofre, se eu injetar ele com uma seringa utilizada pelo Saci, ele me cura do redemoinho? Aí a Jéssica vem e fala, você quer dizer sobre as curas alternativas, não é? Obrigado, Jéssica. As informações, engraçado. Mas sim, teve muito disso, principalmente no começo. Eu fiz algumas lives aqui para uma empresa da cidade, e assim, as pessoas perguntam, né, esse tipo de coisa. Porque, são coisas bem populares, assim, realmente. As pessoas mandam mensagem no WhatsApp do consultório perguntando. Nossa. Esse tipo de coisa para minha secretária, para responder e tal. Então, acontece bastante, sim. Nossa, que paciência. Parabéns. O meu irmão disse que encontrou a cura. Ele disse que ele encontrou a cura dele, que está na cerveja. Então ele tem bebido todos os dias. Que isso tem sido uma barreira, né? Tem sido ali, tá blindando ele, né? Algumas pessoas também disseram que a cura tá na maconha, então estão fumando loucamente. A maconha blinda, né? Ali, então a cannabis, ela dá aquela blindada. E algumas pessoas no alho. Eu, pelo menos, tenho temperado todas as minhas comidas com bastante alho, tenho colocado vários dentinhos, porque eu treino mais pro viés do alho. Porque se eu bebo, eu incho, se eu fumo, eu leso. Então eu vou pro alho que tá tudo certo. Não, mas o negócio do alho foi uma pessoa que falou pro presidente, né, do atual presidente desse país, e o preço do alho subiu de uma maneira... É verdade? É verdade. Quase R$11 e umas 5 cabecinhas de alho que eu comprei esses dias. Esse mercado Fiquei bem chateada. Que loucura. Mas é legal a gente entrar nessa questão daí puxando um pouquinho para alimentação, porque tem alguns estudos mostrando, assim, não está comprovado cientificamente, mas eu estou vendo isso na prática. Como eu falei, no nível de evidência de um especialista zero, mas eu estou vendo que isso coincide com o que a gente está lendo. Parece que o vírus ele tende a se depositar dentro do tecido gorduroso, do tecido adiposo. E aí, isso vai muito de encontro com o que eu vejo no hospital, porque a gente está vendo que, né, não é só idoso que interna e fica mal. Uhum.
32 anos, 37, 40, 43, 46. Aí você fala, tudo bem, obesidade por si só já é um fator de risco, porque está lá dentro do protocolo do Ministério da Saúde. Mas, porque, né, na verdade, a obesidade é um processo inflamatório sistêmico, né? Mas a questão não só isso, a gente, assim, ó, todas as pessoas que eu internei até agora, que eram menores de 60 anos, todas eram obesas. O meu tio ele tem menos de 50. Gente, então assim, vegana, tem que ser vegana e suco de couve realmente funciona. E Coscarque também. Eu ouvi falar. É complicado porque, assim, daí, no meio da quarentena o pessoal fica muito ansioso e teve muita gente que engordou muito, né? A gente viu eu isso. mesmo engordei muito. Eu tinha emagrecido, mas já engordei de novo, então... Engraçado, né? Teve muita gente que engordou muito. Eu mantive, isso é um fator de risco, sabe? Eu mantive, eu já estava ali com uma gordura elevada, ela deu uma elevadinha, mas eu consegui manter para que ela se elevasse um pouquinho mais. Então eu tô ali num equilíbrio, eu acho. De elevar. De elevação. Está sendo muito importante isso para a gente, né, tentar entender que... Eu sempre falo, eu adoro essa frase, né, que a gente é o que a gente come. E isso está muito claro na minha cabeça, assim, sabe? Acho que tentar se manter saudável dentro do possível. Eu sei que a gente está com essa questão de atividade física meio restrita, mas dentro do possível a gente tem que focar, porque o que eu estou vendo é isso, assim, os pacientes né, acima do peso, né, que estão internando. Gente, eu comecei a fazer uns exercícios patéticos dentro do quarto, tamanho o meu desespero de ficar atolado no coronavírus. Então, tipo, eu que nunca na minha vida levanto um copo sem usar o poder da mente, eu tô fazendo isso com a mochila, sabe? Tipo, porque eu tô seguindo, ouvindo as Jéssicas me falando e... A hora de treino HIIT ali, ó. Tem celular para fazer em casa. Eu, no começo, foi assim, eu faço academia praticamente todo dia, faço várias coisas. Jéssica! Entendi. E aí, acabei fazendo em casa, muita coisa em casa, para tentar manter e também não pirar aqui também, né? Sim, claro. Com certeza. Bom, gente, a nossa ampulheta, infelizmente, a areinha está chegando. Ai, que pena. E a gente adora falar e encontramos uma médica que gosta de falar mais do que a gente. Isso, é difícil conciliar ele. Todo mundo ergue na mão. Eu, Jéssica, e agora sobre a cura, e agora sobre o teste, e o alho. Ei, Jéssica, e agora sobre mim. Gostou do meu look? Enfim, todo mundo querendo chamar a atenção de Jéssica. Estávamos ansiosos e com muitas perguntas. E Jéssica, muito disponível a falar e dizer. E aí, assim, foram mil termos por segundo, né? Você hoje que ouviu o programa já pode adicionar aí no seu vocabulário 1000 termos por segundo, além de tudo que você aprendeu sobre corona de forma técnica. Gente, esse tema não cabe em 1 hora, porque ele dá pano para manga. Tem muita coisa pra gente falar. Mas hoje eu posso dizer que a passagem de Jéssica foi uma visita de médico prolongada. Literalmente. Gostaram? Essa eu tinha guardado. Foi boa. Eu gosto de visita prolongada. Adoro. De 1 hora. E eu queria te agradecer, Jéssica. E também, antes de te agradecer e passar os arrobas e finalizar o programa, porque a gente realmente tá com um tempinho curto, porque a gente adora falar, mas a gente também tem ali um certo limite, né? As coisas têm limite, sabe, Jéssica? Por favor, as coisas têm limite. Não, um Jorge já dormiu agora ouvindo a gente. Uma Cleusa já terminou de lavar a louça, ela já desplayou. Então a gente também precisa acompanhar a rotina das pessoas, que não tá fácil assim. Mas o que acontece? Eu queria agradecer e parabenizar você, porque nesse momento os médicos estão sendo os heróis, né, desse momento. Então eu queria te agradecer e também agradecer e parabenizar todos os profissionais da saúde que estão ouvindo, estão vendo a gente nesse momento. Vocês estão aí se doando inteiramente, usando equipamentos o dia inteiro. Isso a gente sabe o quanto é desgastante, plantões incessantes e pessoas chegando sem parar. Então eu queria parabenizar você, Jéssica, por estar fazendo esse papel. Não faz mais que a tua obrigação, porque estudou para isso. Mas eu queria...
Eu, eu queria parabenizar, brincadeiras à parte, todos os profissionais da saúde que estão fazendo um belíssimo trabalho, assim como todos os outros profissionais também. Nossa, deu uma crítica com o negócio, deu agora pra minha boca, sai da marra. Assim como todos os profissionais que estão trabalhando no serviço essencial aí, porque o gari não parou, o lixeiro não parou, o pessoal do mercado não parou, então eu também queria agradecer a todas essas pessoas que estão fazendo com que essa pandemia tenha um certo controle, né? Com que a gente consiga viver em sociedade, que também as pessoas que estão precisando de atendimento nesse momento sejam de fato atendidas. Então, Jéssica, meus parabéns. Você é uma heroína. Então, eu quero te agradecer e quero dar parabéns a todos os profissionais do seu segmento, do segmento da saúde, os enfermeiros, os anestesistas, os doutores, os pneumologistas, os pessoais aí que tem as especialidades. E o que ainda não tem especialidade, que hoje a gente aprendeu que é o clínico geral. Presta atenção, garota. Obrigada, eu quero agradecer o Giba que convidou, querido, obrigada. Você fez o convite para participar e conhecer também, ó. Foi você, Giba? Foi. Eu espero que você tenha gostado de todo mundo, né? Eu quero te agradecer também pessoalmente por ter aceitado participar de tudo isso. Eu acho que a gente pode abrir o espaço para a Jéssica divulgar suas redes, se alguém quiser olhar a sua carinha, ver o seu Instagram e seguir o conteúdo que você posta, que é super importante, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. Perfeito. Sim. Quer que eu passe o Instagram? Isso. Teu merchan, é tua hora. Faz teu nome. A hora da Patricinha, agora é a hora da Patricinha. Com a medicina, na verdade, né? Eu posto as coisas do corona muito nos stories, assim, muito nos stories, vocês vão ver. Mas é @THTICA. Tética. Bom, gente, então vamos deixar os nossos arrobas e vamos nos despedir, porque é chegada a hora. Giba, por favor, suas redes sociais, para quem ainda não o conhece, Mê. Para quem ainda não me conhece ou para quem já me conhece, meu arroba no Instagram é o @Giba Santoro e no Twitter é @GibaSN. Me segue lá, me dá um retweet, me dá um like e me dá um oi. Isso aí. Arrasou. Igor Francisco. @Igor Francisco _, vai lá, eu prometo tentar fazer você não passar tanta raiva, tá? Então, assim, bem na honestidade, ok? Muito obrigado, gente. Volta com vocês. Bela Belotto. @Beloto com 2 T's. Bom, você vai mandar um oi lá, conversa, adoro conversar. E estamos aí. Obrigada por tudo, amores. Você responde um nude, né? Não deixa de Manda um mamilo. Assim, de vez em quando, depende do meu humor. Manda de manhã eu acordo de bom humor. Se for um Thiago. Isso é muito difícil. Lá, Thiago York, você responde? Tem que avisar antes. Melhor risada. Bom, e o arroba de Raíssa Rayane, que é esta gargalhada em pessoa. É @IrisJaíssaF no Instagram e no Twitter. Me segue lá. Bom, e o meus arrobas todos é @oibruni. Então, se você me segue no Instagram, você automaticamente já está me dando um oi. Eu já falei isso várias vezes, mas eu não canso de falar, porque eu quero seu olá. Olha que bacana. Rimou. Tá decorado, caramba. Bom, gente, eu quero agradecer mesmo a participação de todos vocês, queridos, gostosos, que são essa seita, essa família no Crew Manamu, participando desse especial Pandemônio. Jéssica, quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui, para doar esse tempinho para conversar com a gente e com o público que escuta e assiste no Crew Manamu, que sim, são milhões de pessoas que acessam e consomem o nosso conteúdo. Então, assim, É internacional. Internacional. Temos pessoas da Argentina, Chile, Estados Unidos, Noruega, Canadá, e sim, se eu posso ficar aqui horas falando com todos os países que nos escutam. Então sim, Jéssica, você está agora rompendo as barreiras, chegando a bilhões de brasileiros e milhões de estrangeiros, assim como diz minha mãe, e quem mora fora do Brasil é sim um estrangeiro. Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio 4 do Crew Manamu.
E logo mais a gente chega com 5, se a gente sobreviver, que vamos sobreviver sim, garota, vamos até o episódio que é o 8. E mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês e a gente se vê no próximo episódio de Nu and Crew Mon Amour Pandemônio. Um beijo. E até a próxima. Beijo, tchau, até a próxima. Beijo. Beijo, gente.